Bom dia, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional. Eu desejo que a paz que vem de Deus inunde o seu coração, que a comunhão, a alegria que vem do Espírito Santo venha estar guiando o seu dia, o seu fim de semana, seu feriadão, porque tem pessoas que estão de feriadão, né? As empresas, alguns negócios param nesses dias de feriadão de carnaval. E eu quero hoje falar exatamente sobre os dias que nós estamos vivendo. Existe uma tendência, né, nestes dias, por meio da mídia e de toda uma força espiritual que age sobre a terra nesses dias, e eu quero dizer assim, uma força espiritual das trevas que age sobre a terra nesses dias, tentando levar o ser humano a se entregar aos desejos da carne, às concupiscências, aquilo que é impuro, aquilo que é sujo diante de Deus. Muitas pessoas jogam fora a sua salvação, muitas pessoas jogam fora um casamento, muitas pessoas lançam a sua vida na lama, na podridão, em troca de alguns dias ou horas de uma satisfação no pecado, na carne. E é isso que o carnaval propõe, uma festa em que você realiza tudo o que o seu corpo, a sua carne deseja, realiza tudo, né, de mais obscuro que existe no interior do coração humano. Eu vou ler hoje com vocês o texto da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13 em diante. Ele é muito claro quanto à questão das obras da carne e o seu resultado. Diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em apenas um preceito, a saber, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês ficarem mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para não serem mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são estas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vou repetir: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, queridos irmãos, amigos, a palavra de Deus, ela nos chama a uma comunhão com Deus, na qual o próprio Deus vem habitar dentro de nós pelo seu Espírito. E aqui diz: se nós vivermos no Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne
E aqui a carne, gente, não está falando apenas do nosso corpo físico, porque o corpo físico tem suas necessidades e elas por si só, quando temperadas e guiadas pelo Espírito Santo, elas são boas. Você tem fome, você tem desejo de amizade, você precisa se exercitar, você, precisa ter, obviamente, muitas coisas para suprir suas necessidades físicas. E o corpo é o templo do Espírito e não tem nada de errado cuidar do corpo. O que a Bíblia chama de carne aqui são os desejos descontrolados da natureza humana, os desejos pecaminosos. Viu? As obras da carne ele vai listar ali. As obras da carne são essas que nós vimos: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, brigas, ciúmes, iras, discórdias, inveja, e volta lá, bebedeiras, orgias. Olha quanta coisa suja provém do coração humano dominado pela carne. Então aqui Paulo ele nos ensina: o segredo para vencer a carne é estar conectado com Deus, estar andando em espírito. Quando alguém vem me dizer: pastor, eu pequei, e a pessoa cometeu alguma coisa grave dessa lista aqui, e ela me comenta, pastor, eu errei nisso, naquilo, naquele outro. O que eu sempre digo, além de, então, saber que essa pessoa, se ela está vindo, certamente ela já está arrependida, Tem graça de Deus, tem misericórdia de Deus para perdoar o pecado, porque ainda mais uma pessoa que está vindo confessar. Mas eu sempre ministro o coração dessa pessoa dizendo: se você caiu nisso, é porque você já estava afastado de Deus. Porque quem está vivendo no Espírito, quem está vivendo em comunhão com Deus, não vai cair numa cilada dessas. Então, por exemplo, eu digo para os jovens quando eles estão namorando, os nossos jovens da igreja, alguns perguntam: pastor, o que pode fazer num namoro? O que pode, o que não pode dentro de um namoro cristão? Eu digo a eles o seguinte: quando você sentar lá no sofá com a sua namorada, quando vocês estiverem num lugar aí, conversando juntos, na casa dela ou na sua casa, imagine o seguinte, imagine que o nosso pastor aqui, nosso pastor principal, o pastor Paulo, está sentado numa cadeira na frente de vocês, olhando para vocês. E aí vocês podem fazer tudo o que vocês fariam ali com a presença do pastor. Mas assim não vai rolar nada. Eu disse: exatamente, essa é a ideia. Por que a presença do pastor traria mais seriedade e respeito do que a presença de Deus que habita em vocês? Assim deve ser a nossa vida. Porque Deus habita em nós, devemos viver de modo digno da sua presença. Ele está ali e Ele é digno de todo louvor, e o louvor é uma vida reta, é uma vida correta, é uma vida boa. E aqui Paulo vai falar sobre obras da carne, gente, que se manifestam nessa parte de sujeira imoral, essa impureza sexual, que é ter relações com alguém com quem você não é casado, isso é impureza sexual. Depois fala ali, de impurezas, libertinagens, imoralidades. Aqui está falando de pornografia, está falando de tanta sujeira que existe hoje. Mas ele também vai falar de um pecado da carne muito grave, que é eu odiar o meu irmão. É ter inimizade, rixa, ciúme, briga, discórdia. Quantas pessoas acham que estão servindo a Deus, mas estão falando mal dos outros? Estão às vezes dentro da igreja fazendo isso. Eu não vou para o carnaval, então eu não estou cometendo pecado, porque eu não estou lá, sensualizando na impureza, não estou cantando aquelas músicas impuras, não estou ficando com alguém que não é o meu marido, a minha esposa, não estou me envolvendo com coisa errada, não estou usando droga, não estou bebendo, então está tudo certo. Mas daí você está ali falando mal do seu irmão, você está ali guardando ódio no coração, você está ali pensando numa vingança, num jeitinho de dar uma resposta que vai ferir o outro. Isso é tão pecado quanto, é tão sujo quanto. Deus quer um coração puro.
e um coração bom. Jesus disse: eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos. Nós não somos lobos, nós somos os cordeiros. Ou seja, nós devemos ser diferente do mundo. Se no mundo as pessoas se devoram, elas são como lobos, nós devemos ser como cordeiros. Daí você diz: pastor, mas daí vão me devorar. Mas daí vamos lembrar da oração que Jesus disse nesse mesmo capítulo de João: Pai, não peço que o Senhor os livre do mundo, mas os guarde do maligno. Deus vai nos guardar no mundo. Estamos no meio desse mundo sujo, mas não pertencemos a esse mundo sujo. E estamos guardados na mão de Deus quando andamos no Espírito. Amém? Amém, querido? Guarde o seu corpo, a sua mente, a sua alma em Cristo. Preserve-se nesses dias. Não se envolva com coisas erradas. Vá à sua igreja. Tenho certeza que a sua igreja, a sua comunidade cristã tem uma programação especial nesses dias. Envolva-se. Muitas igrejas têm retiros, têm momentos de congresso. A nossa igreja tem um congresso muito legal que está acontecendo nesses dias. São momentos para você ser cheio de Deus. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. No mesmo momento em que o mundo está indo de mal a pior, a igreja pode ser mais cheia ainda do Espírito Santo. Amém? Convide um amigo seu que está de repente aí, pensando em se atirar nessa impureza toda, pensando em tentar preencher seu vazio com essa coisa suja toda. Diz para ele: vem experimentar algo diferente nesse carnaval, vem experimentar a presença de Deus, ela vai te preencher de um jeito que você nunca mais vai ser o mesmo. Amém, meu amigo? Minha amiga, que Deus abençoe você. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero pedir que as ondas da sujeira, da podridão desse mundo não entrem na nossa casa. Que possamos, Senhor, fechar as portas para o pecado, para a imoralidade, para a sensualidade, para a lascívia. Fechar a porta para as inimizades, para as brigas, para as idolatrias, para tudo que não vem de Ti, Senhor. Possamos guardar nossa casa, nossa mente, nossa alma, nosso corpo. Guardar tudo isso, Senhor, intacto na Tua presença. Espírito Santo, queremos ser mais cheios de Ti e vamos vencer as trevas, pois nós não somos escravos da carne, mas fomos comprados pelo Senhor e agora somos homens e mulheres espirituais. Renova em nós, Senhor, o desejo de Te agradar. Renova em nós, Senhor, a Tua presença. Livra este homem, esta mulher que está nos ouvindo, Senhor, de cair no pecado nesses dias. Livra, Senhor, os seus olhos de olhar para o que não convém, o seu corpo de praticar o que não convém. Vem, Senhor, traz pureza e santidade a este homem, esta mulher, este amigo, esta amiga. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Quem sabe você envia esse devocional para pessoas que você ama, para que a palavra de Deus, ao penetrar nos corações, transforme vidas. Deus tem vida em abundância, Deus tem eternidade, Deus tem paz para aqueles que o buscam e o obedecem. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Um grande abraço e até amanhã em nosso devocional de fé.